organizar, como você bem coloca, né? Quais elementos, então, ali o presidente Lula teria para conseguir ainda, talvez, puxar aí o freio de mão nessa crise? Seria basicamente corte mesmo ali de gastos que precisariam ser anunciados. A equipe econômica, só reforçando aqui, né, negou que estaria discutindo isso com o presidente Lula. O que você enxerga, né? Quais elementos ali que o Palácio do Planalto ainda pode ter para conseguir tentar segurar esse freio aí da crise? Essa situação toda é complexa, né? Eu diria que são três elementos fundamentais, né? E para a gente ser esperançoso, vamos começar pelo que parece que está encaminhado, né? Precisa reduzir o conflito com relação à política econômica. O ano de 2024 Uhum. foi um ano de muito conflito entre o Executivo e o Banco Central. A posse do Galípolo aparentemente apazigua esse processo, né? Você tem aí o Banco Central trabalhando para produzir a meta de inflação com autonomia e está tudo certo. A gente melhorou uma parte da equação que era problemática. A segunda parte é a coordenação da comunicação, né? O mercado financeiro vive de expectativas. Um papel mais importante do Banco Central e do Ministério da Fazenda é coordenar as expectativas. Você veja que o arcabouço fiscal, quando ele veio, ele era uma proposta de ajuste muito lenta, né? Bem gradual, né? Muito gradual. Mas como a comunicação foi boa, foi crível, né? Você rapidamente teve o benefício do ganho de credibilidade. O juros estava em 14, veio para 11, o câmbio estava em 5,50, veio para 5, você tinha o risco alto, o risco caiu, as agências agências de risco deram upgrade, então você teve uma melhora porque você teve uma boa comunicação e conquistou credibilidade. Quando a gente mudou a meta e quando começou esse conflito e cada um fala uma coisa, você deixa tudo confuso, que é o momento que nós estamos agora. Então precisa coordenar a comunicação. Mas a comunicação sozinha não resolve. Você precisa fazer sanear o que é a questão de fundo. E o diagnóstico no Brasil hoje é claro, ninguém tem dúvida sobre isso. A gente precisa reduzir o gasto. O gasto está numa trajetória explosiva. A dívida está numa trajetória explosiva. Os juros sobem porque essa percepção dominou corações e mentes. Então eu preciso atuar do ponto de vista de medidas fiscais e coordenar a comunicação, uma comunicação serena, coordenada, dizer o Brasil não está numa situação emergencial, a gente tem tempo, mas a gente precisa tomar providências agora para que a dívida tenha uma acomodação ao longo do tempo. Então, assim, o que precisa ser feito é claro, eu diria até que Galípolo e Haddad têm mostrado sinais de que eles sabem o que fazer e teriam apoio e certamente conquistariam credibilidade. Mas é que essas medidas precisam ser validadas pelo governo, pelo presidente, e a comunicação tem que ser sem conflito, né? Porque não dá para você estar o tempo todo chamando o que é um ajuste, né? Como se fosse uma coisa de maldade no mercado financeiro. É importante ter na cabeça que não existe registro na história da humanidade de um país que tenha conseguido melhorar as condições de vida para a sua população mais pobre sob uma crise fiscal. Isso simplesmente não existe. Os governos populistas da América Latina tentaram fazer isso 1 milhão de vezes. E a consequência é que a América Latina é conhecida por ter governos populistas que aumentam a miséria do seu povo, né? Então a gente tem que parar de seguir Uhum. o que deu errado e começar a seguir o que deu certo. E o que deu certo é muito simples. O presidente Lula já fez isso no primeiro mandato. 2002 a 2006 foi uma conduta fiscal exemplar. A gente precisa repetir o que deu certo, a gente está repetindo o que deu errado, que foi a Dilma. A gente precisa mudar a referência, né? Exato. É meio engraçado isso, né? Se não fosse Uhum. trágico, mas a gente sabe o que tem que Exato. ser feito, né? E a gente sabe o que não tem que ser feito. E, infelizmente, está confuso. Uhum. Qual um pé em cada canoa, a gente precisa coordenar tudo isso.